quero falar aqui rapidamente, que pretendo participar da reunião da Comissão de Orçamento, mas apesar de hoje os jornais estarem noticiando a minha presença na 5ª DP junto com o deputado Pudim, em função do ocorrido aqui ontem com os trabalhadores bombeiros da Polícia Militar, eu vou deixar para que o deputado Pudim fale sobre o assunto, porque esteve, né, na linha de frente do ocorrido ontem, e eu gostaria de usar esses poucos minutos para falar de uma denúncia, né, e sei que algumas pessoas já falaram sobre o assunto, mas para falar da denúncia da revista Época desse fim de semana, sobre uma denúncia feita sobre o secretário de Saúde, Sérgio Cortes. E acho que é de suma importância falar desse assunto e cobrar responsabilidades, inclusive dessa casa, em relação ao que está ocorrendo. E essa cobrança, ela se torna mais grave e necessária na medida em que nós entramos nas unidades de saúde do nosso estado, né, e vivenciamos uma situação da população sendo tratada assim da pior forma possível. Não pelos profissionais, não pelas pessoas, né, mas tratada pela estrutura da área da saúde, tratada pela omissão, tratada pela falta, tratada pela ausência de médicos, né? Então não é possível não existir sensibilidade da nossa parte em continuar batendo nessa tecla fria da área da saúde, que infelizmente, apesar de quando nós vamos ao povo, né, de todas as reclamações que são feitas, a da saúde é a que mais é citada, mais inclusive do que a de segurança, como que é a menina dos olhos aí de muitas pessoas, né? Apesar disso, muito pouco se vê no sentido da resolução dos problemas. Bom, a revista Época mostrou um relatório, né, da CGU, aonde esse relatório, que não é um relatório do PSOL, não é um relatório da deputada Janira, não é um relatório da oposição, é um relatório da Controladoria Geral da União, né, da CGU. E nesse relatório, né, com todos os documentos e com todas as provas necessárias, se fala da fraude acontecida em 5 hospitais federais no Rio de Janeiro e mais em outros órgãos públicos da área da saúde do Rio de Janeiro. Esses contratos foram assinados entre 2005 e 2012 e todos eles assinados pelo atual secretário de Saúde, o senhor Sérgio Cortes. Aqui também fala, né, que a maior fraude, a maior dessas fraudes, foi a fraude no INTO, Instituto Nacional de Trauma Ortopedia, que hoje está ali naquele antigo prédio do Jornal do Brasil. E essa fraude tem um valor, segundo a CGU, de 21 milhões de reais. Nessa época, o Sérgio Cortes era o dirigente do INTO. Era ele, né, o diretor da unidade, o responsável por todos os contratos que foram assinados com todas as empresas dentro do INTO. E é demonstrado no levantamento de preços daquilo que foi consumido dentro do hospital, que, por exemplo, só numa garrafa de água se encontrou um sobrepreço de 219%. Imagina-se quantas garrafas de água se compra, né, dentro de um hospital. Então, a garrafa de água que deveria sair por 77 centavos, era comprada a unidade por R$ 2,46, portanto, 219% de reajuste. Nesse período também, o Sérgio Cortes contratou 3 empresas que hoje são detectadas como empresas que participaram, né, desse esquema que levou a prejuízos. Só a Rufolo, eu não sei se vocês lembram da famosa Rufolo, naquela denúncia do Fantástico, onde o repórter filmou as empresas negociando os editais, né, que aparece aquela senhora com aquela roupa de cobra, né, espalhafatosa, que era a representante da Rufolo. Só a Rufolo deu um prejuízo de 16 milhões de reais dentro do INTO, contrato assinado pelo secretário de Saúde, Sérgio Cortes. Em 2006, o Sérgio Cortes licitou a Delta para fazer a construção do INTO, né? A obra do INTO estava orçada em 187 milhões de reais. E segundo o relatório número 201-108-819, né, da CGU, sobre o preço, né, de 23
Sobre o preço pago à Delta, existe aí um superfaturamento que foi identificado de 23,5 milhões. Além disso, foi identificado também um pagamento em duplicidade de 3,4 milhões de reais. Ou seja, o valor total fraudado soma 42% do valor total da obra. 42% do valor total da obra, né, do INTO, é um valor fraudado, é um valor a mais, é um valor que não deveria ter sido pago. Contrato assinado pelo atual secretário de Saúde do Rio de Janeiro, senhor Sérgio Cortes, com a Delta, que dispensa aqui qualquer tipo de apresentação. E aí, assim, vendo esses números, vem uma revolta, porque quanto que custa uma lata de leite? A gente sabe que nas cadeias, né, do nosso estado, tem muitas mães e muitos pais que são presos e ficam, inclusive, meses presos por causa de uma lata de leite ou por causa de qualquer outro gênero dentro de um supermercado. Nós não somos a favor que as pessoas roubem nos supermercados, mas nós não somos a favor que pais e mães que tentam alimentar seus filhos recebam, né, uma pena, que tem que receber uma pena se faz errado, mas que recebam uma pena, né, de ficar meses dentro de uma cadeia enquanto o secretário, né, literalmente assina contratos fraudulentos, e o nome disso é roubo, né? E nada com ele acontece, continua sendo chamado de Vossa Excelência, né? Se vier aqui, vários deputados vão falar com ele chamando de Excelência. As comissões especiais da Casa, como a comissão extraordinária como a comissão ordinária da área da saúde aqui, já cansou de chamar esse secretário para vir aqui discutir as questões da saúde, e ele não vem. Sua Excelência Sérgio Cortes não vem à Alerj, não vem discutir com os deputados, não vem prestar contas à área da saúde sobre o que está acontecendo. Mas tem um relatório, uma Controladoria Geral da União, um órgão, né, que faz parte da estrutura do Estado brasileiro, um órgão, até que se diga o contrário, que alguém conteste, probo, que diz que um dos secretários do governador Sérgio Cabral está roubando solenemente, né, dentro da Secretaria de Saúde, e até agora não se vê efetivamente nada, nenhum tipo de iniciativa de dentro do governo que faça cessar esse crime continuado que é praticado pelo secretário de Saúde. Vocês se lembram, durante aquela denúncia do guardanapo, aliás, o do secretário de Saúde, Sérgio Cortes, foi um dos que ficou mais bonitinho com o guardanapo na cabeça, né? Segurava o narizinho, com a mãozinha assim para frente, ele estava muito bonitinho naquela foto, com o guardanapozinho na cabeça. É o mesmo que estava também em Paris, né, junto com o Cavendish e sua esposa, no show do U2. Quanto será que custou o ingresso para o show do U2? Quanto será que custou a conta daquele restaurante em Paris, que é considerado um dos mais caros? Será que aquele valor de aluguel, de ingresso, aquele valor de restaurante, saiu do salário do Sérgio Cortes? Ou saiu de alguma dessas falcatruas que estão comprovadas em documento pela controladoria, que a grande imprensa já está colocando, como é o caso da revista Época, como é o caso de outros jornais que já estão noticiando sobre isso, e até agora nenhuma manifestação por parte do governo. Nenhuma manifestação. Ou o governo diz, né, e processa a revista Época, ou o governo processa o Jornal Globo, o Jornal Extra, o Jornal Dia, ou qualquer outro meio que esteja fazendo essas acusações ao secretário, ou ele manda o secretário embora. Não pode ficar, né, na omissão, porque a omissão no caso do Estado também é crime. A omissão também é crime. E aí tem algumas denúncias, né, é importante falar que isso aqui é denúncia quentinha, está na imprensa, né, agora tem um documento que prova, apesar da gente já ter denunciado aqui antes, né, nós tínhamos informação de dentro das pessoas, agora está em documentos oficiais, como outras denúncias que nós já fizemos aqui, e que também estão em documento e que até hoje não se tem uma resposta para elas. Por exemplo, o esquema de manutenção de ambulâncias, que lesou em 2,3 milhões em 2007 a saúde do Rio de Janeiro. Em 2010, com a demissão, inclusive, do subsecretário César Romero,
que era homem de confiança e primo da esposa do secretário Sérgio Cortes. Um rombo de 5 milhões na saúde. Segundo o Ministério Público, não é segundo o PSOL. É segundo o Ministério Público, superfaturamento de 1000%. Número bonito, redondo, né? 1000%. Né? Superfaturamento de 1000%. Né? E até agora nada. 2010, Sérgio Cortes foi indicado para ministro. A Dilma não aceitou, né? E aí, nesse mesmo período, a imprensa foi olhar, achou mais um rombo em contratos emergenciais superfaturados de medicamentos hospitalares. 17 milhões de reais. Dom Raton. Com todo respeito, né? Brizola que falava isso, né? Dom Raton. Lembra, né? Brizola, Dom Raton. Né? Era chamado. Então, quando é que Dom Raton vai cair? A gente tem que perguntar quando é que Dom Raton vai cair. E aí um levantamento, que também não foi feito pelo pessoal, que também está na imprensa. Quanto o secretário é bombeiro, oficial bombeiro, médico, não, em tese não é empresário de nada, vive do salário de bombeiro, de médico e de secretário. E aí o levantamento aqui dos bens do secretário, uma cobertura em 2 metros quadrados mais caros do país, na Lagoa Rodrigues de Freitas, que aliás está no jornal de hoje, como um dos metros quadrados mais caros. 1,3 milhões pagos à vista, né? Segundo a escritura, está na escritura que já está circulando na imprensa. E aí já estão dizendo também que, se é isso que está na escritura, teve também um subfaturamento do valor do imóvel, porque no ITBI, né, que transmitiu, o valor era de 71 milhões. Além disso, tem uma mansão em nome da mulher, em Porto Belo, Angra dos Reis, valor de 516 mil, né, segundo dados do IPTU. Né? E aí? Cadê os órgãos? Cadê o governo do Estado? Cadê o governador Sérgio Cabral? Cadê o futuro, quem se pretende ser o futuro governador do Estado, o senhor Pezão, que é um homem forte dentro do governo, é um secretário de força dentro do governo, que vai ser candidato, vai carregar essa herança? Vai levar essa herança para a campanha eleitoral? A saúde vai ser obrigada a continuar carregando Dom Raton nas costas, enquanto as pessoas estão morrendo dentro dos hospitais? E os tentáculos desse senhor já chegaram no Rio Grande do Norte. Vocês viram o que aconteceu em Natal, onde a própria prefeita, né, lá foi afastada em função das relações promíscuas de um grupo, né, de bombeiros que saiu aqui do Rio de Janeiro em missão desse senhor, né, e em conluio com organizações sociais que hoje prestam serviços escusos em hospitais do Rio de Janeiro. Isso aqui não sou eu que estou falando, nem a deputada Janira Rocha que está falando, não é uma denúncia do PSOL. Ou o governador Sérgio Cabral processa a revista Época, processa os outros meios de comunicação que estão falando sobre isso aqui, ou então ele demite o secretário de saúde. Não é possível o governador do estado achar que continua sendo possível carregar essa mala pesada de dinheiro público desviado. O secretário é uma mala pesada de dinheiro público que está sendo desviado do nosso estado. E o meu papel, para concluir, porque o meu tempo terminou, é vir aqui denunciar isso. Muito obrigada, senhor presidente.